Segunda-feira, 12 de abril de 2021. Veja os destaques das redes sociais nesse fim de semana. Domingo foi dia de protestos em todo o Brasil. O presidente do Supremo marca julgamento sobre instalação da CPI da Covid para quarta-feira. As repercussões da CPI da Covid e a intenção de incluir prefeitos e governadores nessa comissão parlamentar de inquérito. Bolsonaro chama João Dória de patife. Nunes Marques lidera divergência contra Gilmar Mendes e anula a soltura de 3 presos. Áudio de João Dória vaza e revela quem ele é. Ciro Gomes envia carta de condolências à Rainha Elizabeth e vira meme nas redes sociais. Essas e outras notícias do fim de semana você vai ver aqui no Nas Redes. A decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de obrigar o Senado Federal a criar uma CPI para apurar eventuais omissões do governo federal durante a pandemia repercutiu no sábado. Veja aí, senador desabafa sobre STF e relação com outros poderes. De harmônico, não tem nada. De independente, não tem nada. O senador Stevenson Valentim disse que, mais uma vez, uma decisão monocrática de um ministro do STF gera tensão entre poderes. Ele disse que não aceita essa interferência do STF e comentou que o Supremo ficou calado e nada falou sobre a CPI da Lava Toga. Tem aí o capitão Derrite dizendo que o erro começou quando a maioria dos deputados votou favoravelmente para manter um parlamentar preso por uma decisão completamente inconstitucional. O Washington diz que prefeitos e governadores roubaram pra caramba o dinheiro do Covid, mas o investigado é o presidente. Natanael Caetano disse que a vida para Vossa Excelência é oferecer às pessoas, ou melhor, é ofender as pessoas. Vossa Excelência é uma desonra para todos nós. Vossa Excelência desmoraliza o tribunal. O senhor é a mistura do mal, com um atraso e pitadas de psicopatia. Lembrou bem aí o Natanael o que o Barroso falou numa ocasião aí a respeito de Gilmar Mendes, né? O Jaderson Soares disse que juízes ou militantes, qualquer jurista que tenha honestidade intelectual sabe que os ministros do STF já romperam todas as barreiras, já rasgaram a Constituição e já invadiram prerrogativas dos outros poderes. Raquel Stasiak disse que, quando é para julgar a retirada de Renan Calheiros da presidência do Senado por ser réu, aí não pode, porque é interferência de um poder em outro poder. Mas quando é para passar por cima do atual presidente do Senado, para abrir uma CPI para acusar o presidente da República, aí pode. André Amatuzzi disse: você lembra quando o STF tomou alguma decisão a favor do Brasil e dos cidadãos? E o Leandro Ruschel disse que defensores da decisão de Barroso sobre a abertura da CPI da pandemia alegam que a medida é constitucional. Mas esse é exatamente o problema que nós enfrentamos. O Supremo aplica a Constituição apenas quando é conveniente para sua agenda política. Essa aqui agora é do deputado federal Felipe Barros. Olha só, ele diz: qualquer semelhança, inclusive no modus operandi e nas justificativas apresentadas, não é mera coincidência. Agora veja os detalhes do que o Felipe postou. Está aqui, ó, manchete da Folha de São Paulo: Suprema Corte da Venezuela assume as funções do Legislativo. E no corpo da matéria diz o seguinte: enquanto persistir a situação de desacato e invalidez das ações da Assembleia Nacional, esta sala constitucional garantirá que as competências parlamentares sejam exercidas diretamente por esta sala ou pelo órgão que ela definir, a fim de preservar o Estado de Direito,
diz sentença publicada pelo TSJ na noite de quarta-feira, dia 29. TSJ venezuelano, né? Na prática, isso significa que, por um prazo indeterminado, o tribunal pode escrever as próprias leis ou indicar um órgão que passe a legislar no lugar da Assembleia. O gesto ocorre 2 dias depois de o TSJ retirar a imunidade dos congressistas e autorizar o governo do presidente Nicolás Maduro a processar opositores por crimes militares e de terrorismo. E os deputados federais Felipe Barros e Carlos Jordi pedem que a AGU protocole pedido de impeachment de Barroso. Olha aí. Carlos Jordi e Felipe Barros pedem que a AGU protocole pedido de impeachment de Barroso. A alegação é atividade político-partidária por parte do ministro do Supremo. Os parlamentares também entraram com uma representação contra Barroso na Procuradoria-Geral da República, a PGR, para que ele seja denunciado por abuso de autoridade. E o senador Alexandre Vieira, cidadania de Sergipe, pede para a CPI da Covid também investigar prefeitos e governadores. Ele protocolou nesse sábado um pedido para que a CPI da Covid também apure as ações dos governos dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Em requerimento encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Senado, Vieira afirma que as competências e responsabilidades na pandemia são compartilhadas, o que justificaria ampliar o escopo da comissão para além das ações do governo Jair Bolsonaro. A informação é da Gazeta Brasil. Outro senador, o Plínio Valério, rebateu o que chamou de declaração arrogante do ministro Luiz Roberto Barroso. Olha aí, senador rebate declaração arrogante de Barroso. Eles não são semideuses e nós temos que dizer isso a eles sempre. Somos desrespeitados constantemente pelo Supremo. Ele disse que as autoridades responsáveis pelo processo eleitoral brasileiro têm por hábito manter uma postura arrogante em relação aos eleitores e não querem permitir auditorias. Eles não querem e pensam que podem dizer que não querem cumprir. Eles não são semideuses e nós temos que dizer isso a eles sempre. Já o STF vai colocar em votação a CPI da Covid no plenário na próxima quarta-feira. Olha aí, Fux marca julgamento sobre instalação da CPI da Covid para quarta-feira. A tendência é que os ministros confirmem a liminar concedida por Luiz Roberto Barroso, que determinou a investigação no Senado da gestão da pandemia pelo governo federal. Mas durante o fim de semana, 2 vídeos chamaram a atenção. Um deles mostra o alerta feito pelo presidente Bolsonaro em fevereiro do ano passado e a reação daqueles que hoje tentam acusar o presidente de omissão. E o outro mostra a performance dos telejornais brasileiros na época em que o carnaval estava sendo liberado e até a farra nos estados, né? Com relação à proliferação do vírus da Covid-19, com a liberação do carnaval. E nós juntamos esses 2 vídeos num só, e é o que você vai ver agora. O governo brasileiro decreta emergência sanitária por causa do coronavírus. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nanda Portela e esse daqui é o nosso All Trends, o programa que te conta tudo, que tá bombando por aí. Vamos pro primeiro assunto de hoje então. O governo brasileiro decretou emergência sanitária por causa do surto de coronavírus no mundo. O presidente Jair Bolsonaro enviou um projeto de lei que diz o seguinte: é um projeto com medidas sanitárias para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Impressão que está acontecendo uma catástrofe. Isso nunca vai acontecer. Primeiro porque esse vírus não tem esse potencial. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Não há nenhuma razão para pânico, nenhuma razão para isso. Cada país, cada região tem circunstâncias distintas. O que acontece na China, na Coreia do Sul e na Itália não é necessariamente o que vai se reproduzir aqui no Brasil. Cancelar o carnaval por conta do surto do vírus. O que você tem a dizer sobre isso, hein? Bom dia para você, Luiz Felipe Pondé.
Bom dia a todos. Suspender o carnaval, além de causar um enorme transtorno para as pessoas que estão planejando brincar o carnaval e esperam o carnaval o ano todo, iria ser um enorme chabu. Você concordaria suspender o carnaval em nome do combate à circulação do vírus? Ou você acharia isso fascista e autoritário? Carnaval, nós temos a nosso favor que o Brasil está no verão. Então, o vírus gosta de frio e não gosta de calor. Eu tenho certeza que esse não deve ser um motivo de preocupação para o folião, nem para o folião baiano, nem para o folião turista que vai vir para cá. Aliás, se você for observar, outros lugares aí, mundo afora, estão sendo alvo e vítimas do coronavírus. Então, se querem buscar algum lugar seguro para passar o carnaval, esse lugar é Salvador, é a Bahia, onde a gente espera fazer essa grande festa. A gente precisa lembrar de uma coisa, nós não temos coronavírus no Brasil. E fora da China, onde ele está, ele não está infectando muitas pessoas, ele não tem um quadro epidêmico típico. Epidemia hoje nós temos na China. Portanto, não existe motivo nenhum para a gente ficar preocupado com o carnaval ou com o vizinho do lado. É uma festa popular, é a festa brasileira. Como vocês viram nos números, os casos estão concentrados na China. A seguir, o Brasil, que já ferve no carnaval. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde expressou preocupação com o padrão de infecções pelo novo coronavírus fora da China. O Rio está recebendo turistas de vários lugares do mundo para curtir o carnaval. E tem que ter fôlego, hein? São quase 450 desfiles de blocos pelas ruas da cidade. O carnaval na Globo é depois do Big Brother Brasil. Boa noite. Curta o seu carnaval. Carnaval, os blocos de rua juntam milhões de pessoas em todo o Brasil. E na segunda-feira de carnaval, os blocos voltam a tomar conta das ruas pelo Brasil. Vamos para São Paulo. Uma multidão foi para a rua para aproveitar a segunda-feira de carnaval. Desde sexta-feira, mais de 4 milhões de pessoas lotaram os blocos de rua no Rio. Olá, boa noite. Boa noite. Confirmado o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Está confirmado o segundo caso de paciente com o novo coronavírus no Brasil. O carnaval ainda não acabou. No Rio, mais de 400 mil foliões aproveitaram os blocos neste sábado. Em São Paulo, 150 blocos desfilam neste fim de semana e prometem levar uma multidão às ruas. O Ministério da Saúde registrou hoje 621 casos de Covid-19 em todo o Brasil. Aumentou o número de áreas do território brasileiro em que já não é mais possível detectar como ocorreu a contaminação pelo coronavírus. Que detectou a presença do vírus antes da realização do carnaval? Sim. Os governantes tinham informações suficientes para decidir cancelar o carnaval? Eu acredito que sim. Eles tinham informações suficientes. É certo que durante a realização do carnaval, o vírus já circulava por aqui? Sim, com certeza. A festa deveria ter sido cancelada em nome da saúde da população? O senhor conseguiu detectar que nos lugares onde foi realizado o carnaval, houve um índice de contaminação maior? Bem maior, 5 vezes, mais 5 vezes do que o resto. Com certeza, o Brasil, se tivesse tomado as devidas providências já a partir de meados de fevereiro, cancelado o carnaval, ou pelo menos freado, impedido a vinda de europeus de outros para o Brasil, nós não teríamos essa crise, esse problema que nós temos agora. Você viu, né? Todos esses que desdenharam do presidente, quando lá atrás ele alertava para a pandemia, hoje dizem que ele é o genocida. Esse vídeo não pode deixar de ser mostrado na CPI caso ela avance. Ele vai revelar quem são os verdadeiros negacionistas. E de cara, o presidente mostrou que foi um dos poucos e o primeiro a alertar os governantes sobre a pandemia. Você pode não gostar do presidente Bolsonaro. Cada pessoa tem o direito de ter a opinião que quiser. Mas depois de assistir esse vídeo, quem continuar chamando o presidente Jair Bolsonaro de genocida merece dúvidas quanto ao equilíbrio e à justiça de seu julgamento. A situação poderia ter sido bem diferente. E muitas dessas pessoas que politizaram o vírus ainda combatem o tratamento precoce, dizendo que ele não tem comprovação científica. Eles deveriam ouvir o que disse o presidente do Conselho Federal de Medicina,
e assistir o vídeo que nós vamos mostrar agora, onde o Dr. Paulo Porto responde, numa entrevista de TV, aos questionamentos de um vereador. Receita um tratamento, ou seja, pelo menos 33%. Não é uma ampla maioria, assim, que não receita o tratamento aqui no país. Eu volto a falar agora com o Dr. Paulo. Dr. Paulo, o senhor acha que a politização de toda essa história de tratamento precoce contribui para que a pandemia ande mal aqui no nosso país? Certamente. Agora, vereador, veja, eu não estou querendo desqualificá-lo, não. Eu tenho certeza que o senhor é muito competente, mas na área médica o senhor não tem competência nem formal, nem muito menos legal. Haja vista o senhor não ser médico e não ser habilitado. O senhor não teve o estudo e a formação necessárias para isso. Das sociedades que o senhor cita, a Sociedade de Clínica Médica jamais emitiu nota contrária. O senhor fala da AMB, que emitiu uma nota contrária e que no dia seguinte foi desqualificada por 28 das sociedades de especialidade que a regem. O senhor fala a respeito de respeitar e divulgar tratamentos ou não divulgar, que o médico não pode, se não for reconhecido por uma entidade, etc. Por favor, veja a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. Mauro, feita há cerca de 3 semanas, então não é fato novo, não. Ele próprio diz, olha, dizer que o tratamento precoce não funciona é uma falácia. É a autoridade máxima médica no Brasil. Ele sim regulamenta, o conselho sim regulamenta se o médico pode ou não pode fazer alguma coisa. E talvez, talvez só, o presidente do CFM também conheça o Código de Ética Médica, não é? Então, veja, não vamos politizar, não. Agora também não vamos fechar os olhos para as evidências claras. O senhor fala tanto de evidência, visita Chapecó, visita Porto Feliz, no interior de São Paulo, vai visitar Porto Seguro. Sabe o que aconteceu em Manaus? Em Manaus, depois que o tratamento começou a ser empregado, o colapso foi revertido. Isso é fato, não é argumento, é fato. Comprovado, estatisticamente. Vá para as pessoas que fizeram uso da então. Vá ler a nota da Sociedade Brasileira de Arritmologia. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro chamou o governador João Dória de patife. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o sábado para dar uma volta de moto. Ele fez uma visita surpresa a moradores da comunidade Morro da Cruz, no Distrito Federal. Após ouvir relatos de uma cidadã venezuelana em sua casa, onde ela comentou sobre como é o socialismo ditatorial de Nicolás Maduro, o presidente respondeu: tudo tem um limite. Nós estamos ao lado do povo. Não abusem da paciência do povo brasileiro. Lamento os superpoderes que o STF deu para prefeitos e governadores. É um absurdo do absurdo. O nosso exército nunca irá à rua para forçar você a ficar em casa. Nunca o nosso exército fará qualquer coisa contra a liberdade individual de vocês, disse o presidente. Em seguida, criticou o governador João Dória. O que esses caras querem como esse patife de São Paulo que é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar um responsável. É coisa de patife. Veja um trecho aí do que o presidente falou. Pessoal, sintam-se em casa. O Dia da Justiça vai entrar em contato com vocês sobre documentação. Tem quantos venezuelanos aqui na São Sebastião? São Sebastião? 1.200, mais ou menos 1.200 venezuelanos aqui em São Sebastião, que é uma comunidade aqui colada a Brasília. Semana que vem talvez visitemos outra localidade para mostrar o que está acontecendo. E a população brasileira, veja o que vocês têm, o que vocês podem perder. Sempre digo, mais importante que a sua vida é a sua liberdade. Deem valor a isso, porque o homem ou a mulher sem liberdade não tem vida. Nós vamos vencer com a graça de Deus e com o apoio de vocês esse momento. Pode ter certeza que os 23 ministérios do meu governo, todos, lá da Damares, ao general Braga Neto da Defesa, todos estão com vocês. O nosso exército nunca irá à rua para forçar você a ficar em casa. Nunca o nosso exército fará qualquer coisa contra a liberdade individual de vocês. E vocês sabem, todos os momentos que vocês precisaram das Forças Armadas no Brasil, eles estiveram ao teu lado, e não ao lado de possíveis governantes com viés ditatoriais.
Isso não existe da minha parte. Farei tudo para manter a nossa liberdade. A guerra de informações estamos traçando. Vocês estão se conscientizando como é difícil viver num país onde um governador, como o de São Paulo, por um decreto qualquer, fecha tudo. Quase metade do comércio de São Paulo está à venda ou aluga o ponto. Agora há pouco, conversei de manhã com o Coronel Melo Araújo, que está na frente da CEAGESP em São Paulo. Ele disse que o pessoal que planta tomate não está plantando mais, porque fechou tudo. Restaurante, bares, fechou tudo. Então não estão plantando. Quando voltar a abrir, o governador, você que aumentou esse semestre de tudo em São Paulo, como não vai ter tomate, o preço vai lá para cima. Daí você vai culpar a inflação para mim, para cima de mim. Então parece que esses caras querem, como esse patife de São Paulo quer, é quebrar o Estado, quebrar o Brasil, para depois apontar um responsável. É coisa de patife, que é esse cara que está em São Paulo, que usou meu nome para se eleger. Então, pessoal... Presidente Bolsonaro, eu tinha outra pergunta. E sobre a epidemia, quais são as medidas que o governo está tomando? Olha só, medidas, no momento tem a vacina que está vindo, somos o 5º país que mais vacina no mundo. Tem muito médico que aplica o tratamento imediato, que é combatido por canalhas, que o canalha fala que não serve para nada, mas não aponta a alternativa. Deixa o médico trabalhar, o médico tem liberdade para receitar o que ele achar que deve ser receitado, com conhecimento e concordância do paciente. Nós sabemos que não tem nenhum remédio com comprovação científica ainda. Nenhum. Mas tem alguns que a experiência, tá, a observação por parte de médicos tem demonstrado que é válido. Então deixa o médico em paz. Deixa de agir como canalha. Esse canalha, se ele não tem um remédio para indicar, cala a boca. Deixa o médico fazer o papel dele, que eu não sou médico, nem você. Então deixa o médico trabalhar. Temos informações de municípios, como eu tive em Chapecó, lá do prefeito João Rodrigues, tive lá, ele faz o tratamento imediato, os médicos têm liberdade, não são perseguidos, e o índice de pessoas que vão para o hospital cada vez menor. A imprensa mente quando diz que está tudo cheio lá em Chapecó, não é verdade. O que está cheio são os hospitais que já existiam. Lá tem um centro de triagem, um centro de convenção, que foi transformado em hospital, está lá com dezenas de leitos prontos para receber possíveis pacientes e está vazio. Então Chapecó, com o João Rodrigues, deu certo. Use isso no Brasil. Tem liberdade para seu médico trabalhar. Nada mais além disso. Los microempreendedores. Pode voltar, tá? Quando você quiser. Ministro Nunes Marques consegue anular solturas de empresários expedidas por Gilmar Mendes. O juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, prendeu 3 empresários que respondem a diferentes processos: Arthur Pinheiro Machado, Josemar Pereira e Luiz Arthur Andrade Correia. O caso foi para o Supremo. Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski votaram a favor da manutenção da soltura decidida pelo ministro Gilmar. Mas o ministro Nunes Marques abriu divergência e foi seguido pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Edson Fachin. Resultado, a 2ª turma do Supremo reverteu a decisão de Gilmar Mendes e anulou a soltura dos 3 empresários. Nesse fim de semana, um áudio do governador João Dória teve grande repercussão nas redes. Você vai fazer uma novela, 30 milhões de dólares. Eu estou me expondo publicamente toda semana, entendeu? Gastando meu capital toda semana. Eu vou pegar esse chinês pelo bolso. E vai falar que não tem como. Então vai ter que ter como. Não tem esse negócio. Nós estamos gastando 30 milhões de dólares. Eu estou me expondo politicamente. Estamos colocando o mesmo governo de São Paulo para ajudar. Não dá para ficar nessa história. Não sei, não dá. Tá no, não sei. Não dá para ter esse história. Não dá. Você liga para esse chinês, seu amigo, segunda-feira, o governador vem aqui às 10h30. É bom você ter uma resposta para ele. Ele está falando com gente de 2,5 bilhões de reais. Só que tem um cara que está se expondo aqui, sou eu. Fundamentalmente sou eu. Então, o primeiro plano dessa história
ataque de Bolsonaro, Bolsonaro, Bolso não sei do que, bando de malucos. Governador, nós vamos ter essa vacina até 15 dias. Aí o meu cada vez que tem um problema, eu fico mais exposto. Cadê a vacina? Cadê a vacina? Cadê a vacina? Deixa eu voltar que deu uma travadinha. Então veja, cadê a vacina, né? Ele para aqui, né? Ó, cadê a vacina? Olha lá. Aí o meu cada vez que tem um problema, eu fico mais exposto. Cadê a vacina? Essa é a grande preocupação. Vacina, coronavírus, é mortal. Não há Anvisa, nem Bolsonaro, nem Bolsonaro que o resista. Então é importante chegar a vacina. Nessa imagem, ela é uma força de pressão política e institucional de opinião pública irresistível. Irresistível. Chegou a vacina. E agora, ministro, e agora, Bolsonaro? Um filho. Agora, sem isso, é o contrário. E agora, governador? Cadê a vacina? E agora, governador? Cadê o insumo da vacina? E agora, governador? Quem vazou a gravação foi uma equipe da TV Globo, que alegou que estava gravando um documentário sobre a corrida das vacinas. Veja o que eles deram como justificativa. No dia 6 de novembro de 2020, a assessoria do governo de São Paulo autorizou nossa equipe a gravar o início de uma reunião sobre a importação de vacinas pelo Estado. Quando saímos, a equipe do governo se esqueceu de desconectar o microfone que estava ligado à mesa de som. Nós decidimos incluir os principais trechos da gravação nesse documentário por considerarmos que o diálogo é ilustrativo da dimensão política do combate à pandemia. A impressão que esse vazamento tem dado é que foi uma estratégia de marketing do governador João Dória para mostrar a sua preocupação com o atraso nas vacinas, querendo até apertar pescoço de chinês. Tipo, vazar uma reunião, como aconteceu com aquela reunião do presidente Bolsonaro, em que ele foi obrigado pelo Supremo a divulgar. Só que vindo do Dória e da Rede Globo, muita gente fica com o pé atrás. Mas parece que o vazamento virou contra o governador. Ficou clara a obsessão dele com relação ao Bolsonaro, e a impressão que ficou é que ele precisa trazer a vacina o quanto antes. Não para salvar vidas, mas para apresentá-la antes que o presidente apresente alguma outra. Só que esse ano ficou comprovado que João Dória é uma fraude. Você lembra que ele anunciou que produziria uma vacina 100% brasileira, que na realidade ela tinha sido desenvolvida nos Estados Unidos. Esse governador já perdeu a credibilidade faz tempo. Agora veja esse absurdo. O governador da Bahia disponibilizou carros da Mercedes-Benz para frotas das polícias em diversas cidades baianas. Olha só, o governador da Bahia não tem dinheiro para o hospital e combate a pandemia, mas tem que fazer um agrado à PM para eles correrem atrás de quem está sem máscaras ou trabalhando. Uma situação bizarra, né? Já que constantemente, como disse aí o post, ele vem alegando que não tem dinheiro para viabilizar novos leitos para combate à Covid-19. Veja o vídeo. Aí, galera, aqui no Porto Seguro, no Arraial da Ajuda, a polícia anda de Mercedes, ó, 0 quilômetro, dá uma olhada. Parece até Nova York, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. É a nova frota que chegou aqui no Arraial da Ajuda, Porto Seguro. São mais ou menos umas 50 Mercedes. Aí, Mercedes, pode ver aqui, ó. Mercedes, não sabe se dá pra ver. Olha aí, coisa linda aí, ó. Rapaz, olha só que coisa bonita. Porto Seguro, tá aqui, ó. Aí, Porto Seguro, só Mercedes. Polícia andando de Mercedes. Olha só o luxo, olha dentro da Mercedes, gente. Coisa linda aí, ó. Aí, ó. Você é o piloto dessa Mercedes aí, professor? Aí, vamos mostrar aqui o piloto da Mercedes aqui, ó. Olha o carrão que o homem anda aí, gente, ó. Parece até Estados Unidos, ó. Aí dá até gosto do malandro andar, ser enquadrado pelos homens agora, né, cara? Aí o cara pode falar assim, olha, eu andei de Mercedes. É, professor? Aí o cara fala com o maior orgulho. Não, porra, peraí, eu andei de Mercedes. Vamos ver aqui atrás dela aqui.
É. É isso aí. A gente começa a ver para onde foi parte do dinheiro que o governo federal enviou para os estados, né? Isso o STF parece que não vê ou não quer ver. E a China admite baixa eficácia da Coronavac. No momento de transparência pouco comum, o diretor do Centro de Controle de Doenças chinês, Gao Fu, confirmou a baixa eficácia da Coronavac, vacina produzida pela farmacêutica do país. A informação foi publicada pela Gazeta Brasil. Sem revelar valores, a autoridade máxima local de controle da doença reconheceu numa conferência de imprensa em Chengdu que as vacinas da Sinovac não têm taxas de proteção muito elevadas. Em janeiro, um estudo realizado pelo Instituto Butantan de São Paulo revelava que a Coronavac tinha uma eficácia de 50,38%, um pouco acima do limite de 50% estipulado pela Organização Mundial da Saúde para aprovar o medicamento. Até o dia 29 de março, 80% de todas as doses administradas eram da farmacêutica chinesa. Isso aqui no Brasil. Agora, outros destaques desse fim de semana. STF quer derrubar a lei que obriga a Bíblia em escolas e bibliotecas. Suprema Corte alcançou maioria em ação que julga obrigatoriedade do livro em acervos no estado do Amazonas. O estado de São Paulo registrou mais 510 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, a maior quantidade para um domingo em toda a pandemia. Essa é a prova de que o lockdown não deu certo. Em São Paulo, bares e casas noturnas fazem vaquinha para sobreviver à crise. Bares, casas noturnas não aguentam mais, né? A arrecadação de fundos tenta salvar os tradicionais pontos paulistas. CPI da Covid tem novidades. O senador petista Jacques Wagner diz que o momento é inadequado. O senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, disse que não é contra a CPI da Covid, mas que considera o momento da instalação do inquérito totalmente inadequado. Ontem, em São Paulo e no Rio de Janeiro, milhares de pessoas participaram da Marcha pela Família. Olha aí, imagens de São Paulo. Agora tem essa imagem da marcha aqui no Rio de Janeiro. Mas os protestos contra o lockdown marcaram mais um domingo no país. Olha aí o que a revista Oeste publicou. Protestos contra o lockdown marcam mais um domingo no país. Segundo a revista, a Marcha da Família nesse domingo foi marcada por uma série de protestos espalhados pelo país contra as medidas restritivas de circulação e fechamento do comércio impostas por governadores e prefeitos. Os registros das manifestações nas redes sociais mostram que o brasileiro já está perdendo a paciência. Veja aí mais imagens dos protestos. Essa aqui é de Niterói, no Rio de Janeiro. Agora a praia de Copacabana. Outras imagens aqui do Rio. Jardim Botânico. Tem imagens de carreatas. Uma outra imagem de uma carreata em São Paulo, onde também gritavam o Fora Dória. Olha aí. E na carreata tinha motos e bicicletas. Agora a imagem de Mato Grosso do Sul, o pessoal nas calçadas apoiando a carreata que passava. Veja a imagem de Brasília. Tem aqui imagens da carreata de Belo Horizonte, Minas Gerais. E para terminar nas redes de hoje, um pouco de humor. Ciro Gomes envia carta de condolências à Rainha Elizabeth e vira meme nas redes sociais. O Ciro Gomes informou em post no Twitter que enviou uma carta de condolências à Rainha Elizabeth II da Inglaterra. No texto, ele afirma que o posicionamento se dá por ser um brasileiro que atua para ajudar a abrir um rumo alternativo capaz de ganhar amplo apoio do povo. Disse ainda que o príncipe Philip era admirado por muitos no Brasil por seu compromisso com a preservação do planeta e de suas muitas formas de vida.
como guardiães das maiores reservas de água doce e biodiversidade na Terra, dentro e fora da maior floresta tropical do mundo, estamos no Brasil, determinados a andar na direção das esperanças do príncipe Filipe, disse Ciro Gomes no texto enviado à rainha. Mas, segundo Agora Notícias Brasil, a publicação feita no início da tarde de sexta-feira rapidamente viralizou nas redes sociais e, no fim de semana, o nome de Ciro Gomes passou o dia entre os assuntos mais comentados na plataforma. Com versões em português e inglês, o político virou motivo de piadas e memes sobre a iniciativa. Diversos usuários da rede social brincaram com o fato de que a rainha, ao receber o telegrama, iria fazer a seguinte pergunta: Ciro? Quem? O Nas Redes fica por aqui. Estaremos de volta na próxima segunda-feira com as notícias do fim de semana. Uma ótima semana para você.